Testemunho de Jeová é bom ele, gostei Olha, dele. César, eu me surpreendi. Como eu disse aqui pro senhor depois, se pega um cara que não conhece texto original, naquela preposição que ele disse que o meio pelo qual Deus criou o universo foi Cristo, e ele não é criador... Mas foi só por meio de... Isso, travava qualquer outra pessoa aqui, Paulo. Ele deu uma... Aí o César mostrou a preposição de a, né, que é através de e não por meio de. Agora, como eu disse, se pegasse qualquer outro aqui que não tivesse um bom conhecimento de teologia e do original, ele travava o cara aqui. Ele trouxe os dicionários mais... conceituados. Ele trouxe Daniel B. Wallace aqui, que é um dos maiores eruditos do mundo em grego, né? Norman Geisler, citou Norman Geisler aqui. Ousado. Ele citou o Xerox do Elias Soares. Sim, também. Ele trouxe o livro do Elias Soares, inclusive vocês que fazem parte aqui de vocês. Mas, enfim. Glória a Deus, foi uma bênção. Quem não assistiu, assista. Indique para quem é Testemunho de Jeová também, acho que vai ser bênção. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje estou analisando aqui um link que me enviaram de uma live que o pastor César, juntamente com o seu companheiro lá, outro pastor, que infelizmente eu não sei o nome dele, fizeram um comentário sobre aquele suposto debate que o César fez com o Francisco. Né? Falo suposto porque ali não teve debate, né? Ali teve uma pessoa truncando a todo instante o Francisco, não deixando o Francisco falar. Então foi isso, todo mundo viu, né? Basta ser uma pessoa sincera para ver que Francisco tinha muito a falar lá, mas não deixaram, não permitiram. E isso é uma grande verdade porque eles falam aí nessa live aí, dão lá uns 1 minuto e pouco lá, falando do Francisco, falando que o Francisco foi muito bem preparado, né? Até eu gostaria de citar aqui algumas palavras do outro pastor comentando isso com o César. Né? Ele disse assim, olha, eu me surpreendi. Você pega um cara que não conhece o texto original naquela preposição que disse que o meio pelo qual Deus criou o universo foi Cristo e ele não é criador, travava qualquer outra pessoa. O César mostrou a preposição que é através de e não por meio de. Se pegasse qualquer outro que não tivesse um bom conhecimento de teologia e do original, ele travava o cara. Olha só, né? A admiração do pastor pelo César, né? Olha, se não tivesse o César lá, a coisa ia complicar, hein? Aí o César fala, né? Ele trouxe dicionários, né? Bons dicionários, os mais conceituados. Trouxe Daniel Wallace, que é um dos maiores eruditos do mundo em grego, citou também outros eruditos, né? E citou até que o Francisco tinha levado uma xerox do Elias Soares, né? Então vejam que no fundo eles sabiam que o Francisco, né, tinha café no bule, como dizem o pessoal aí, né? Sabiam que se deixasse o Francisco falar, a coisa ia complicar, né? Porque assim, Jeová, eu falo por mim, né? Não tenho medo de conversar com ninguém. Se é um assunto que eu conheço, eu não tenho medo, por que vou ter medo? Se eu estou com a verdade, quem tem que estar preocupado é que o que está do outro lado, lá sempre foi assim. Quem é que vai conseguir provar essa doutrina pagã para mim? Ou para qualquer outra assim de Jeová? Ninguém. Ninguém. Pode ser erudito daqui, dali, ele vai ter que fazer contorcionismo, malabarismo, vai ter que, né? Enfim, ele vai ter que estar nervoso, não eu. Porque quem tem a verdade não precisa temer. Bem, mas o que eu quero dizer? Agora que eu vou entrar na minha dissertação. Algum tempo atrás, eu depois de ter pregado de casa em casa até por volta de umas 11h30, eu cheguei aqui na minha casa e estava passando uma entrevista num grande canal de televisão aqui do Brasil, um padre falando sobre o domingo de Páscoa. E aí o apresentador fez uma pergunta inteligentíssima para o padre. Olha a pergunta que ele fez. O padre, o coelho é bíblico? O coelhinho da Páscoa é bíblico? Aí o padre respondeu, sim, claro, o coelho representa a vida, representa o renascimento. Quando o inverno chegava ao fim, o coelho era o primeiro animal que corria pelos campos ali, mostrando o renascimento da vida. Aí, né,
o jornalista lá, sei lá, o apresentador olhou assim para a câmera, né? Bem fixo para quem estava assistindo e falou: nada como perguntar para quem conhece, né? Nada como perguntar para quem conhece. Então, realmente, né? O coelhinho da Páscoa é tão bíblico que bota ovo de chocolate, né? Bem, por que estou falando isso? Porque o César deu uma tremenda de uma bola fora quando disse que a palavra, a preposição de a, não pode ser traduzida pela questão de por meio de, mas sim através de. Meu Deus do céu, qual é a diferença? Qual a diferença de ser por meio ou através de? Mas o César, e aí foi elogiado, né? Oh, ainda bem que o César estava aqui, se tivesse outra coisa ia complicar, hein? Ia ser provar que Cristo não é criador, não, que foi Deus que criou por meio dele. Bem, então eu queria citar aqui pelo menos duas obras mostrando a definição da palavra diá no grego. Duas obras. A primeira é o dicionário Strong no grego, referência 1223. Diá, por meio, uma preposição primária denotando o canal de um ato, através. Então tá aqui, strong, tem nada a ver com isso em Jeová, viu? Vamos pegar também aqui uma outra obra, Novo Testamento da gramática grega. Dia, meios ou instrumentos pelos quais qualquer coisa é efetuada, porque é feito por meio de pessoa ou coisa, parece passar por ela. Então, notem. Então, está aqui a definição desses dois dicionários, né? Essas duas obras, né? O Novo Testamento da gramática grega e o dicionário de Strong. Olha, se o César não tivesse aqui, a coisa ia complicar, hein? O coelhinho da Páscoa é bíblico. Nada como perguntar para quem conhece. Nada como perguntar para quem conhece. O coelhinho da Páscoa é bíblico. Se o César não tivesse aqui, ia travar qualquer um. Gente, ô César, você tem dormido de noite, meu filho? Chega aqui, vai, chega aqui perto. Você tem dormido de noite? Você já parou para pensar o que os seus pares estão pensando? A Bíblia fala que a opressão faz o sábio agir de forma impensada. Fiz outro termo lá, mas eu estou usando aqui de eufemismo. Você já parou para pensar que você deu uma tremenda de uma bola fora, César? Falar que dia não pode ser traduzido pela expressão por meio de, pode ser através de, mas por meio de não. Então vamos lá, né? Já mostrei os dicionários, agora vamos pegar algumas traduções aqui que não são da Testemunha de Jeová. Então vamos lá. Eu pego aqui a nova tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de Estudo, e aqui em Hebreus capítulo 1, que foi o texto em pauta, hein? Hebreus 1, 1, 2, né? Mas eu vou pegar aqui do versículo 1 em diante. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Versículo 2. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Nota agora. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Nada como perguntar para o professor, né? Para o doutor César. Tá aí. Ô, pastor, por favor, né? O senhor é um homem inteligente. Aliás, viu? Nada contra nenhum dos dois, viu? Admiro vocês. Vocês são pessoas que levam uma vida aí sempre falando de assuntos bíblicos. Eu respeito e admiro pessoas que levam uma vida pautada nos princípios bíblicos. Então não é nada contra a pessoa de vocês, é contra esses argumentos falidos que são destruídos pela verdade. Destruídos. Então tá aqui. Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia de Estudo, que fala que Deus criou o universo por meio de Jesus. Certo? Vamos lá, outra tradução. Deixando claro que estou analisando aqui o texto em pauta lá. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então diz assim, vou ler do 1 em diante também, né? Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha o versículo 2 aqui, Hebreus 1, 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho,
a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Note agora. E por meio de quem fez o universo. Está aqui, olha, Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. E agora? Como é que fica? Vamos pegar outra aqui. Aqui eu tenho o Novo Testamento Interlinear grego-espanhol, de Francisco Lacueva. Em Hebreus 1:2, aqui fala no 1:2 de Hebreus, a parte que nos interessa aqui, né? Fala que, deixa eu pegar aqui, que foi por meio também de Jesus que Deus, né? Foi por meio de Jesus que também foi feito, aqui usa a palavra séculos, né? Mas foi por meio. Então tá aqui, o dia aqui, o dia é traduzido por meio, né? Por meio de. Então tá aí. Esse é em espanhol. Vamos lá. Almeida Revista e Atualizada. Diz assim o versículo 2. Nesses últimos dias, falando de Deus, né? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Note agora, pelo qual também fez o universo. Então note, pelo qual. Então Jesus novamente entra aqui como meio, pelo qual, né? Então Jesus é o meio que Deus usou para fazer o universo. Então mostrando que o pastor César, que bola fora, hein? Que bola fora. O senhor está acima dessa barbaridade que o senhor cometeu aí, né? Mas assim como o padre, né, encontrou lá respaldo no jornalista lá que falou nada como perguntar para quem conhece, né? Viu? Mas ali é um jornalista, não é uma pessoa ligada à teologia. Mas agora aí nós temos dois expoentes da cristandade, né? O grande pastor César Cavalcante, que é um expoente respeitadíssimo, né? Pelas qualidades que tem, e também esse outro pastor que, pelo cargo que exerce aí, também é um expoente. Desculpe, pastor, não sei o seu nome, mas né, eu respeito muito o senhor, mesmo, né, acho o senhor uma pessoa gente fina. Mas o senhor, olha, se não tivesse o César aqui, que seria de nós, né? Talvez a outra pessoa não tivesse falado esse absurdo, né? Tivesse balançado a cabeça e sei lá. Mas está aí. Eu acho que o senhor deve desculpas ao Francisco, né, pelo que o senhor fez. Desculpa para a sua audiência. Né, não é feio ser humilde, né? Falar, olha, eu errei, pisei na bola, né? Realmente, Deus criou o universo por meio de Jesus. Jesus é o meio. Por isso que Deus é o Deus de Jesus, né? E lembrando, né? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai por meio do Filho. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor pelo qual você chega ao Pai, né? Que no caso aí seria Jesus Cristo, esse um só Senhor, ou esse único Senhor, né? Pelo qual você chega ao Pai. Mas é isso, né? Então, César, nada contra a sua pessoa, mas que você pisou feio, hein? O meu amigo, o outro pastor aí, e cá entre nós, hein? Nada como perguntar para quem conhece, né? Vocês entenderam o recado. Jeová continue abençoando e protegendo a todos nós. Uma boa noite a todos. Em tempo. Agora fiquei sabendo o nome do pastor que estava com o pastor César. Marcelo Hebraísta. Ô Marcelo, prazer em te conhecer, viu, meu irmão? Prazer em te conhecer. É complicado, hein, Marcelo? Que tiro no pé essa colocação que você fez, hein? Porque você, pelo jeito, é uma pessoa extremamente abalizada, hein? Extremamente abalizada. Então é complicado você fazer uma colocação dessa, né? Corroborou aí para levar o César a uma situação muito, muito desagradável, viu? Com toda sinceridade, tá? Acho que vocês dois estão acima do que vocês colocaram aí. Mas, né, como eu falei, vocês estavam assustados, né? Vocês ficaram assustados. E a opressão, acho que é Eclesiastes 7,7 que fala, né? A opressão faz o sábio agir de forma impensada, né? Fala de outra forma, mas vocês entenderam. Tá certo? Nada como perguntar para quem entende, né?
Um abraço, viu? Não fiquem bravos comigo, que não é nada pessoal, não. Quero muito bem vocês, viu? Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Deixa minhas circunstâncias melhorarem. Tá certo? Jeová abençoe e proteja vocês, viu? Eu gosto de vocês, não tenho nada contra vocês. Tá bom? Só contra os argumentos, né? Precisa melhorar, hein? Estão muito fracos esses argumentos aí. Abraço.